Lucas capítulo 7. Quando acabou de proferir todas estas palavras aos ouvidos do povo, entrou em Cafarnaum. E um servo de certo centurião, de quem era muito estimado, estava doente, quase à morte. O centurião, pois, ouvindo falar de Jesus, enviou-lhes os anciãos dos judeus, a pedir-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogavam-lhe com instância, dizendo: é digno de que lhe concedas isto. Porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Ia, pois, Jesus com eles, mas, quando já estava perto da casa, enviou o centurião os amigos a dizer-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Por isso nem ainda me julguei digno de ir à tua presença, dize, porém, uma palavra, e seja o meu servo curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Jesus, ouvindo isso, admirou-se dele, e voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. E voltando para casa os que haviam sido enviados, encontraram o servo com saúde. Pouco depois seguiu ele viagem para uma cidade chamada Naim, e iam com ele seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam para fora um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Logo que o Senhor a viu, encheu-se de compaixão por ela, e disse-lhe: não chores. Então, chegando-se, tocou no esquife, e quando pararam os que o levavam, disse: moço, a ti te digo, levanta-te. O que estivera morto sentou-se e começou a falar. Então Jesus o entregou à sua mãe. O medo se apoderou de todos, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu a notícia disto por toda a Judéia e por toda a região circunvizinha. Ora, os discípulos de João anunciaram-lhe todas estas coisas. E João, chamando a 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntar-lhe: és tu aquele que havia de vir, ou havemos de esperar outro? Quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João, o Batista, enviou-nos a perguntar-te: és tu aquele que havia de vir, ou havemos de esperar outro? Naquela mesma hora, curou a muitos de doenças, de moléstias e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então lhes respondeu: ide, e contai a João o que tens visto e ouvido: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado aquele que não se escandalizar de mim. E, tendo-se retirado os mensageiros de João, Jesus começou a dizer às multidões a respeito de João: que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento. Mas que saístes a ver? Um homem trajado de vestes luxuosas. Eis que aqueles que trajam roupas preciosas, e vivem em delícias, estão nos passos reais. Mas que saístes a ver? Um profeta. Sim, vos digo, e muito mais do que profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis aí envio ante a tua face o meu mensageiro, que há de preparar adiante de ti o teu caminho. Pois eu vos digo que, entre os nascidos de mulher, não há nenhum maior do que João, mas aquele que é o menor no remedida com é maior do que ele. E todo o povo que o ouviu, e até os publicanos, reconheceram a justiça de Deus, recebendo o batismo de João. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus quando a si mesmos, não sendo batizados por ele. Aqui, pois, compararei os homens desta geração, e a que são semelhantes. São semelhantes aos meninos que, sentados nas praças, gritam uns para os outros: tocamo-vos flauta, e não dançastes, cantamos lamentações, e não chorastes. Porquanto veio João, o Batista, não comendo pão nem bebendo vinho, e dizeis: tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizeis: eis aí um comilão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Um dos fariseus convidou-o para comer com ele, e entrando em casa do fariseu, reclinou-se à mesa. E eis que uma mulher pecadora que havia na cidade, quando soube que ele estava à mesa em casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro com bálsamo. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e os enxugava com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés e ungia-os com o bálsamo. Mas, ao ver isso, o fariseu que o convidara falava consigo, dizendo: se este homem fosse profeta, saberia quem e de que qualidade é essa mulher que o toca, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, tenho uma coisa a dizer-te. Respondeu ele: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários,
e outro 50. Não tendo eles com que pagar, perdoou a ambos. Qual deles, pois, o amará mais? Respondeu Simão, suponho que é aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus, julgaste bem. E, voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês tu esta mulher? Entrei em tua casa, e não me deste água para os pés, mas está com suas lágrimas os regou e com seus cabelos os enxugou. Não me deste ósculo, ela, porém, desde que entrei, não tem cessado de beijar-me os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas está com bálsamo ungiu nos pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os pecados, que são muitos, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. E disse a ela, perdoados são os teus pecados. Mas os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? Jesus, porém, disse à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Lucas capítulo 8. Logo depois disso, andava Jesus de cidade em cidade, e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e iam com ele os 12. Bem como algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana, e muitas outras que os serviam com os seus bens. Ora, ajuntando-se uma grande multidão, e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola. Saiu o semeador a semear a sua semente. E quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre pedra, e nascida, secou-se porque não havia umidade. E outra caiu no meio dos espinhos, e crescendo com ela os espinhos, sufocaram-na. Mas outra caiu em boa terra, e nascida, produziu fruto, 100 por 1. Dizendo ele estas coisas, clamava, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Perguntaram-lhe então seus discípulos o que significava essa parábola. Respondeu ele, a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros se fala por parábolas, para que vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. É, pois, esta parábola, a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são os que ouvem, mas logo vem o diabo e tira-lhe do coração a palavra, para que não suceda que, crendo, sejam salvos. Os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas estes não têm raiz, apenas creem por algum tempo, mas na hora da provação se desviam. A parte que caiu entre os espinhos são os que ouviram, e indo o seu caminho, são sufocados pelos cuidados, riquezas, e deleites desta vida e não dão fruto com perfeição. Mas a que caiu em boa terra são os que, ouvindo a palavra com coração reto e bom, a retêm e dão fruto com perseverança. Ninguém, pois, acende uma candeia e a cobre com algum vaso, ou a põe debaixo da cama, mas põe-na no velador, para que os que entram vejam a luz. Porque não há coisa encoberta que não haja de manifestar-se, nem coisa secreta que não haja de saber-se e vir à luz. Vede, pois, como ouvis, porque a qualquer que tiver lhe será dado, e a qualquer que não tiver, até o que parece ter lhe será tirado. Vieram, então, ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se dele por causa da multidão. Foi-lhe dito, tua mãe e teus irmãos estão lá fora, e querem ver-te. Ele, porém, lhes respondeu, minha mãe e meus irmãos são estes que ouvem a palavra de Deus e a observam. Ora, aconteceu certo dia que entrou num barco com seus discípulos, e disse-lhes, passemos à outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu, e desceu uma tempestade de vento sobre o lago, e o barco se enchia de água, de sorte que perigavam. Chegando-se a ele, o despertaram, dizendo, Mestre, Mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. Então lhes perguntou, onde está a vossa fé? Eles, atemorizados, admiraram-se, dizendo uns aos outros, quem, pois, é este, que até aos ventos e à água manda, e lhe obedecem? Apontaram a terra dos Gerazenos, que está defronte da Galileia. Logo que saltou em terra, saiu-lhe ao encontro um homem da cidade, possesso de demônios, que havia muito tempo não vestia roupa, nem morava em casa, mas nos sepulcros. Quando ele viu a Jesus, gritou, prostrou-se diante dele, e com grande voz exclamou, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem. Pois já havia muito tempo que se apoderara dele, e guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas ele, quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. Perguntou-lhe Jesus, qual é o teu nome? Respondeu ele, Legião,
porque tinham entrado nele muitos demônios. E rogavam-lhe que não os mandasse para o abismo. Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos, rogaram-lhe, pois que lhes permitisse entrar neles, e lhe o permitiu. E tendo os demônios saído do homem, entraram os porcos, e a manada precipitou-se pelo despenhadeiro no lago, e afogou-se. Quando os pastores viram o que acontecerá, fugiram, e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. Saíram, pois, a ver o que tinha acontecido, e foram ter com Jesus, a cujos pés acharam sentado, vestido e em perfeito juízo, o homem de quem havia saído os demônios, e se atemorizaram. Os que tinham visto aquilo contaram-lhes como fora curado o endemoninhado. Então todo o povo da região dos Gerazenos rogou-lhe que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande medo. Pelo que ele entrou no barco, e voltou. Pedia-lhe, porém, o homem de quem haviam saído os demônios que o deixasse estar com ele, mas Jesus o despediu, dizendo: Volta para tua casa, e conta tudo quanto Deus te fez. E ele se retirou, publicando por toda a cidade tudo quanto Jesus lhe fizera. Quando Jesus voltou, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que fosse à sua casa. Porque tinha uma filha única, de cerca de 12 anos, que estava à morte. Enquanto, pois, ele ia, apertavam as multidões. E certa mulher, que tinha uma hemorragia havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por ninguém pudera ser curada. Chegando-se por detrás, tocou-lhe a orla do manto, e imediatamente cessou a sua hemorragia. Perguntou Jesus: Quem é que me tocou? Como todos negassem, disse-lhe Pedro: Mestre, as multidões te apertam e te oprimem. Mas disse Jesus: Alguém me tocou, pois percebi que de mim saiu poder. Então, vendo a mulher que não passara despercebida, aproximou-se tremendo, e prostrando-se diante dele, declarou-lhe perante todo o povo a causa por que ele havia tocado, e como fora imediatamente curada. Disse-lhe ele: Filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Enquanto ainda falava, veio alguém da casa do chefe da sinagoga dizendo: A tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe: Não temas, crê somente, e será salva. Tendo chegado à casa, a ninguém deixou entrar com ele, senão a Pedro, João, Tiago, e o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam. Ele, porém, disse: Não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que ela estava morta. Então ele, tomando-lhe a mão, exclamou: Menina, levanta-te. E o seu espírito voltou, e ela se levantou imediatamente, e Jesus mandou que lhe desse de comer. E seus pais ficaram maravilhados, e ele mandou-lhes que a ninguém contassem o que havia sucedido. Lucas capítulo 9. Reunindo os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios, e para curarem doenças. Enviou-os a pregar o reino de Deus, e fazer curas. Dizendo-lhes: Nada leveis para o caminho, nem bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais 2 túnicas. Em qualquer casa em que entrardes, nela ficai, e dali partireis. Mas, onde quer que não vos receberem, saindo daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés, em testemunho contra eles. Saindo, pois, os discípulos percorreram as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda a parte. Ora, o tetrarca Herodes soube de tudo o que se passava, e ficou muito perplexo, porque diziam uns: João ressuscitou dos mortos. Outros: Elias apareceu, e outros: Um dos antigos profetas se levantou. Herodes, porém, disse: A João eu mandei degolar, quem é, pois, este a respeito de quem ouço tais coisas? E procurava vê-lo. Quando os apóstolos voltaram, contaram-lhe tudo o que havia feito. E ele, levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões, percebendo isto, seguiram-no, e ele as recebeu, e falava-lhes do reino de Deus, e sarava os que necessitavam de cura. Ora, quando o dia começava a declinar, aproximando-se os 12, disseram-lhe: Despede a multidão, para que, indo às aldeias e aos sítios em redor, se hospedem, e achem o que comer, porque aqui estamos em lugar deserto. Mas ele lhes disse: Dai-lhes vós de comer. Responderam eles: Não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós formos comprar comida para todo este povo. Pois eram cerca de 5.000 homens. Então disse a seus discípulos: Fazei-os reclinar-se em grupos de cerca de 50 cada um. Assim o fizeram, mandando que todos se reclinassem. E tomando Jesus os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, os abençoou e partiu, e os entregava aos seus discípulos para os porem diante da multidão.
Todos, pois, comeram e se fartaram, e foram levantados, do que lhe sobejou, 12 cestos de pedaços. Enquanto ele estava orando à parte, achavam-se com ele somente seus discípulos, e perguntou-lhes: Quem dizem as multidões que eu sou? Responderam eles: Uns dizem, João, o Batista, outros, Elias, e ainda outros, que um dos antigos profetas se levantou. Então lhes perguntou: Mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro, disse: O Cristo de Deus. Jesus, porém, advertindo-os, mandou que não contassem isso a ninguém. E disse-lhes: É necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, que seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e escribas, que seja morto, e que ao terceiro dia ressuscite. Em seguida dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz, e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida por amor de mim, esse a salvará. Pois, que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, e perder-se, ou prejudicar-se a si mesmo? Porque, quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória, e na do Pai e dos santos anjos. Mas em verdade vos digo, alguns há, dos que estão aqui, que de modo nenhum provarão a morte até que vejam o reino de Deus. Cerca de 8 dias depois de ter proferido essas palavras, tomou Jesus consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte para orar. Enquanto ele orava, mudou-se a aparência do seu rosto, e a sua roupa tornou-se branca e resplandecente. E eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória, e falavam da sua partida que estava para cumprir-se em Jerusalém. Ora, Pedro e os que estavam com ele se haviam deixado vencer pelo sono, despertando, porém, viram a sua glória e os 2 varões que estavam com ele. E, quando estes se apartavam dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é estarmos nós aqui, façamos, pois, 3 cabanas, uma para ti, uma para Moisés, e uma para Elias, não sabendo o que dizia. Enquanto ele ainda falava, veio uma nuvem que os cobriu, e se atemorizaram ao entrarem na nuvem. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Ao soar esta voz, Jesus foi achado sozinho, e eles calaram-se, e por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. No dia seguinte, quando desceram do monte, veio-lhe ao encontro uma grande multidão. E eis que um homem dentre a multidão clamou, dizendo: Mestre, peço-te que ores para meu filho, porque é o único que tenho. Pois um espírito se apodera dele, fazendo-o gritar subitamente, convulsiona-o até escumare, mesmo depois de o ter quebrantado, dificilmente o larga. E roguei aos teus discípulos que o expulsassem, mas não puderam. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula e perversa! Até quando estarei convosco e vos sofrerei? Traze-me cá o teu filho. Ainda quando ele vinha chegando, o demônio o derribou e o convulsionou, mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou a seu pai. E todos se maravilhavam da majestade de Deus. E admirando-se todos de tudo o que Jesus fazia, disse ele a seus discípulos: Ponde vós estas palavras em vossos ouvidos, pois o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles, porém, não entendiam essa palavra, cujo sentido lhes era encoberto para que não o compreendessem, e temiam interrogá-lo a esse respeito. E suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, percebendo o pensamento de seus corações, tomou uma criança, pô-la junto de si. E disse-lhes: Qualquer que receber esta criança em meu nome, a mim me recebe, e qualquer que me receber a mim, recebe aquele que me enviou, pois aquele que entre vós todos é o menor, esse é grande. Disse-lhe João: Mestre, vimos um homem que em teu nome expulsava demônios, e lhe o proibimos, porque não segue conosco. Respondeu-lhe Jesus: Não lhe proibais, porque quem não é contra vós é por vós. Ora, quando se completavam os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. Enviou, pois, mensageiros adiante de si. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam, porque viajava em direção a Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir, como Elias também fez? Ele, porém, voltando-se, repreendeu-os, e disse: Vós não sabeis de que espírito sois. Pois o Filho do Homem não veio para destruir as vidas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Quando iam pelo caminho, disse-lhe um homem: Segui-te-ei para onde quer que fores. Respondeu-lhe Jesus: As raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E a outro disse: Segue-me. Ao que este respondeu: Permite-me ir primeiro sepultar meu pai.
Replicou-lhe Jesus: Deixe os mortos sepultar os seus próprios mortos, tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. Jesus, porém, lhe respondeu: Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus.